E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre a importância de fazer uma especialização, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. A gente continua aqui no estúdio com o Marcos Vandi, que é o diretor de Educação Corporativa da Universidade Tiradentes. A gente estava falando que já não precisa mais sair do estado para fazer esses cursos. E a Universidade Tiradentes estava falando que abriu vagas até semana passada para pós-graduação. Se houver algum tipo de prorrogação, vocês acessam lá o site www.unit.br. O site está sendo constantemente atualizado. Então, meu Deus, eu perdi, não deu para me inscrever até o dia 29. Vai que surge aí, tá? A esperança continua de que haja uma prorrogação aí por conta da demanda. E aí você tem essa oportunidade, mas aí vai ter que estar buscando lá o site para pegar essa informação atualizada. Quais são as áreas na UNIT que ofertam esses cursos? Nós trabalhamos hoje com 5 grandes áreas. A gente aglutina os cursos em torno da área de educação, área de gestão, a área de saúde, as engenharias e o direito. Então, essas 5 grandes áreas é que estão compondo os nossos cursos hoje. E a mesma coisa também os mestrados. Os mestrados, a UNIT trabalha em torno dessa mestrado e doutorado também nessas áreas. Essa questão da pós-graduação, é importante dizer a quem está nos assistindo que a UNIT tem um trabalho também continuado. Então, nós fechamos uma campanha para o primeiro semestre, mas nós temos o segundo semestre, aulas também para começar logo no início de agosto. E alguns cursos que os nossos coordenadores e professores oferecem, que são ao longo do tempo. Então, o importante deixar, que do ponto de vista da Universidade de Tiradentes, é importante que a pessoa interessada entre em contato com a gente, não só pelo site que você já divulgou, o www.unit.br/pós, ele vai direto para a pós-graduação, mas também os nossos telefones, tá certo? De contato, ou mesmo as redes sociais, e para a gente dar uma informação bem qualificada. E essa informação vai estar sempre atualizada. Você estava falando 5 áreas. 5 áreas. 5 áreas. Mas quando você fala assim, a gente trouxe aqui, olha, Dani, são 5 áreas. Mas quando as pessoas ouvem assim, olha, curso de pós-graduação em 27 cursos, é porque cada área dessa tem oferta uma diversidade de cursos. Isso. Por exemplo... Educação, né, que a gente estava falando. Educação, nós temos o curso de coordenação pedagógica, novas tecnologias, a gestão da educação, a psicopedagogia, os MBAs, vamos pegar a área de gestão. Nós temos MBA na área de recursos humanos, ou gestão estratégica de pessoas. Nós temos MBAs na área de financeira, a gestão financeira da sua empresa. Nós temos o MBA preocupado com o negócio, então gestão do negócio, inteligência competitiva. Ou seja, nós temos o MBA na área de projetos. Nós estamos sempre ofertando cursos que atendam às demandas, né? Então, a área de gestão é uma área também muito, digamos assim, demandada, e a gente tem ofertado para os nossos candidatos, as pessoas interessadas, muitos cursos. Além dessa área de MBA, tem alguma outra área que seja assim, uma maior demanda? Olha, em termos de quantidade, a saúde realmente é que tem, não só na formação da graduação, mas também na pós. Então, e por isso que a gente diversifica muito. Quando eu falo aqui saúde, leia, nós temos a enfermagem, nós temos odontologia, né, que são cursos muito procurados na UNIT, os nossos laboratórios são muito bons. Então, o aluno termina um curso de especialização realmente praticando muito, né? Então ele sai muito especializado. E a gente já teve a oportunidade de trazer a equipe para cá, a gente já conversou com o pessoal da Unitmed, da Unitilab, a gente já trouxe também a turma da parte do odonto lá da UNIT, esclarecendo como é importante a vivência desses alunos ali dentro desses espaços, já para entrar preparados no mercado de trabalho. Isso. Hoje também, hoje você faz especializações na UNIT, com o nível dos laboratórios que nós temos, que muitas vezes antes você tinha que sair para o sudeste do país, esse eixo São Paulo, Rio, Minas Gerais, né? Hoje não, você consegue fazer uma excelente especialização de odonto dentro da Universidade de Tiradentes. Agora, eu lembro, né, mais ainda, que na área de saúde, além a enfermagem, a odonto, a gente trabalha também com a fisioterapia, com a nutrição,
tá certo? Então, são cursos que são demandados e que está dentro desse leque. Por isso que no final de 5 áreas, você tem 27 cursos oferecendo para a comunidade. E aí, mais uma vez, a gente reforça. A gente está trazendo aqui áreas de saúde, mas tudo vai depender da exigência de cada curso. Isso. Não necessariamente a pessoa que cursa, opta por um desses cursos da área de saúde, ela tem uma formação, ou é um médico, ou é um enfermeiro. Às vezes tem muitos cursos que você é formado numa área, mas faz uma especialização numa outra área. A gente tomou como exemplo no primeiro bloco a questão do professor, mas a gente pode abranger, por exemplo, uma pessoa na área de comunicação, que quer se especializar, como o próprio Álvaro Miller estava falando aqui agora há pouco, e na área de economia, não precisa estudar, fazer uma nova graduação na área de economia, pode fazer uma especialização na área. Perfeito. Os cursos, eles são formatados através de um projeto, né? A gente chama de projeto pedagógico, e tem essa preocupação, ou seja, você consegue dar um conjunto de disciplinas para o aluno e que vai reforçar justamente essas lacunas. Então, se é um jornalismo mais econômico, ele vai buscar as disciplinas voltadas para isso, né? Que dê cenários econômicos, que ele aprenda, né, a ler o jargão da área, né? E que ele se especialize naquele jornalismo. Então, é fundamental, tendo a necessidade, dialogar com a gente, buscar, tirar as dúvidas, porque certamente nós vamos ter um curso que vai interessar a essa pessoa. E aí a exigência vai depender de cada curso, né? De cada planejamento de cada curso. Por exemplo, tem o mestrado e o doutorado que você tem exigências específicas. Vai precisar da graduação, você precisa apresentar um pré-projeto, né? Você passa por todas aquelas etapas. Tem as exigências e as pessoas precisam ficar muito atentas a isso, porque às vezes tropeçar em uma dessas é perder a vaga. Sem dúvida. Normalmente os processos seletivos de mestrado e doutorado, eles são colocados editais, né? Porque normalmente quem controla tudo isso é a CAPES, que é o braço do MEC para as questões de pós-graduação. Então tem as exigências do edital. E no edital está dizendo cada etapa da seleção. Então você tem uma análise curricular, por isso a importância que a gente falou um pouquinho antes, de ter um bom currículo. Tem um pré-projeto, ou seja, aquele primeiro interesse, os primeiros passos, às vezes é só uma ideia que você coloca no papel, mas você é obrigado a escrever aquela ideia. Às vezes, inclusive, essa ideia pode mudar, não quer dizer que você começou com aquela ideia e que você vai terminar com aquilo, não. Porque até porque esse processo de mestrado e doutorado é um processo de pesquisa. Isso. Né? Você tem uma ideia e você vai pesquisar ali e você vai ver se de fato aquilo é ou não. Não necessariamente você vai manter aquilo ali até o final. E isso tem um aspecto que diferencia, de novo, o mestrado e o doutorado de outras pós-graduações, né? Por quê? Porque você tem no mestrado uma linha de pesquisa, uma área de concentração. Então, o corpo docente daquele mestrado, ele atua numa determinada área. Então, às vezes, é um mestrado em comunicação, mas que em Sergipe tem uma característica, na Bahia tem outra característica, depende muito da formação dos profissionais que estão oferecendo aquele curso. Então, além do pré-projeto, depois você, muitas vezes, tem a exigência da língua, que é outra coisa que é importante dizer, porque as leituras hoje, né, são leituras em espanhol, são leituras em inglês. Às vezes tem áreas que têm outras exigências, como francês e alemão. E no doutorado, a exigência é um pouco maior. Normalmente, você tem que transitar em torno de duas línguas. Então, é lembrar a pessoa que deseja fazer o mestrado e doutorado que tem essas especificidades, né? A questão da dedicação, que a gente já comentou aqui, mas também os processos seletivos, eles são mais exigentes. A gente estava falando agora há pouco do interesse. Muitas pessoas, elas buscam essa questão do mestrado, do MBA, já com aquela pergunta, eu posso dar aula? E aí surge um questionamento. A pessoa já fez uma pós-graduação, uma especialização e tem muito vontade de dar aula, acha que se identifica com a área, quer passar por essa experiência. Tem alguma forma, por exemplo, a pessoa ainda não tem o mestrado, tem algumas disciplinas que possam abrir essas portas ou não? Olha, sem dúvida, temos. Primeiro, o que a gente busca nesse profissional é a sua identificação com a área e o seu conhecimento, sua experiência naquilo que ele vai falar. Então, ele tem que ser bom naquilo que ele vai falar. Agora,
Claro que dentro da sala de aula tem uma postura, tem como falar com o aluno, como escrever, tá certo? Como escolher o texto que vai para o aluno. Então, nós temos lá na UNIT uma disciplina de didática e metodologia do ensino superior que a gente oferece todo semestre e várias são as pessoas que aparecem lá só para buscar esse tipo de aprendizagem. Ou seja, como se comportar em uma sala de aula, né? Como falar com o aluno, quais são os detalhes mais importantes, né? Como escrever um plano de ensino e aprendizagem, né? Como escolher uma determinada bibliografia, o que é importante e o que não é na hora que você está na sala de aula. Então, isso transcende um pouco mais a questão de ser um especialista em meio ambiente, um especialista em um determinado tipo do jornalismo, da engenharia, mas ele precisa aprender a questão da postura, como passar o que ele sabe, e aí nós temos disciplinas para isso. E aí é bom lembrar, isso abre portas, isso não garante, você fazer essas disciplinas, isso não garante uma vaga, nem que você vá para a sala de aula, até porque isso precisa também de dedicação, ali você aprende, mas assim, se você não aprofundar os seus estudos, não vai adiantar de nada, né? Sem dúvida. Precisa ter compromisso e dedicação, porque essa área não é fácil. Sem dúvida. E importante, você está lidando ali com a contribuição no conhecimento de um grupo grande de pessoas que são os alunos, que são os universitários. Exatamente. Professor, mais uma vez, quem quiser buscar informações sobre esses cursos, como deve fazer, que telefone pode ligar? Nós temos hoje um aspecto mais democrático realmente a internet, né? Porque nossos cursos estão todos lá, todos têm um hot site, então cada curso você pode analisar a ementa, pode analisar a carga horária, tá certo? Todas as informações, a periodicidade, valor financeiro, tudo isso está no nosso site da UNIT. Além disso, dúvidas como essa que a gente tentou hoje aqui nesse programa, né, passar para vocês, se outras persistirem, você não só pode usar o telefone, as redes sociais, mas também o telefone. O telefone da pós-graduação é o 3218 2141. E lá, a partir desse telefone, nós vamos colocar com a pessoa certa para tirar a sua dúvida. Não é nada que você faça assim, olha, vou fazer porque quero ser diferente dos outros, não. É necessidade, a gente está falando, já trouxe aqui a necessidade para o seu dia a dia mesmo, a necessidade para o mercado, porque concurso, isso vai contar. O próprio curso de mestrado, de doutorado, isso também vai exigir o seu currículo. Isso. Ou seja, isso é fundamental. Sem sombra de dúvida. Vivemos num mundo que a gente chama a era do conhecimento. Então, o século XXI veio trazer para a gente um mundo novo para se viver, no sentido em que cada vez mais você tem que agregar mais valor à sua profissão, ao seu dia a dia, e as mudanças elas são muito rápidas. E a universidade, o espaço do saber, é fundamental para que você possa buscar esses novos conhecimentos. E no caso em particular aqui, a pós-graduação, seja ela lato ou estrito sensu, e na Universidade Tiradentes, você vai ter o que há de melhor. Diretor Marcos Vandi, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Muito obrigado. E a entrevista de hoje, Utilidade Pública, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 13h30, na sua TV APNP. Lembrando que não deu para assistir o programa às 13h30, você acompanha a reprise no dia seguinte, às 10h30 da manhã, e ainda pode ter acesso a todas as entrevistas no YouTube. Vai lá, procura a Fundação APNP, procura a playlist do Utilidade Pública e você vai ter acesso a todas as edições do programa. Até amanhã.